Boa noite, povo de Deus, paz seja convosco. Hoje nós vamos falar de um assunto baseado no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 18. Eu aproveitei a respeito de uma leitura que eu fiz há poucos dias sobre esse tema. Portanto, o que vou lhes contar hoje é fruto dessa leitura que eu fiz e refiz em dias passados, com algumas alterações. É verdade que essa leitura foi feita em um jornalzinho evangélico, um jornal, né? O nome é Chamada da Meia-Noite. E ali dizia que um pastor, lá não é dito seu nome, que ao terminar um dos seus cultos familiares, como nós conhecemos hoje, tarde da bênção, ele sentou-se numa poltrona, essa era a sua poltrona preferida, e passou a meditar sobre esses últimos versículos lidos nessa noite. Diz a história que, enquanto ele meditava, sobreveio a ele um sono e ele adormeceu profundamente e sonhou. Nesse sonho, para ele tudo parecia real, tudo estava muito claro, tudo era muito nítido. Diz que no sonho ele havia acordado pela manhã e ficou surpreendido, pois sua esposa não estava ao seu lado na cama, como ocorria todas as manhãs. Logo ele pensou que na sua ausência seria temporário. Deveria estar em algum lugar da casa. Esperou alguns segundos e, como ela não retornasse, resolveu levantar e se vestiu. Então notou que as roupas de sua esposa estavam onde ela tinha deixado na noite anterior. Ele estava certo de que ela estaria em algum lugar da casa. Então ele foi até o quarto da sua filha, imaginando que ela pudesse saber onde andava sua mãe. E após bater várias vezes a porta, sem ter nenhuma resposta, resolveu entrar e descobriu que sua filha também não estava ali no quarto. Achou tudo aquilo muito estranho. Onde elas poderiam ter ido? Perguntou para si mesmo. Então, foi ao quarto do seu filho, encontrou-o de pé e já vestido. Algo bastante raro na vida do filho, pois não era costume dele se levantar tão cedo. O filho falou para ele que tinha tido uma noite agitada, perturbada. Então ele contou ao filho sobre a ausência da sua mãe e irmã e pediu-lhe que olhasse por toda a casa para ver se a encontrava em algum dos cômodos.
Ele terminou de se arrumar, enquanto o filho procurava por toda a casa. Quando seu filho retornou dizendo que todas as portas e janelas estavam fechadas, trancadas, e as chaves em seus devidos lugares, como na noite anterior. Ambos, pai e filho, não conseguiam imaginar nada e não sabiam o que fazer a respeito. Ao retornar ao quarto, encontrou sobre a mesinha a Bíblia de sua esposa, aberta, e um versículo chamou a sua atenção. E ele leu: Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. É o versículo de Mateus, capítulo 24, versículo 44. Então, ele lembrou-se que sua esposa sempre dizia que aquele versículo se referia à volta de Jesus para os seus santos. Mas para ele, significava simplesmente a preparação para a morte. Resolveram então pai e filho saírem em rumos diferentes e visitar alguns amigos mais íntimos à procura delas. Ele foi primeiro à casa da irmã. Armando e sua esposa, que eram pessoas boas e responsáveis, membros de uma igreja cristã, embora com mentes pouco mundanas. Tocou a campainha por várias vezes. Só então a cunhada veio abrir a porta e, ao abrir, pediu desculpas pela demora, justificando a sua demora, pois sua empregada, que há mais de 20 anos trabalhava com ela, resolvera nesse dia fazer com ela uma brincadeira de mau gosto, saindo pela manhã, sem nada avisar e não deixando nem água quente. Ela então estava preparando o café da manhã. Ela estava perplexa, pois não sabia explicar como sua empregada havia saído, porque todas as portas continuavam trancadas e as chaves estavam por dentro das portas. É verdade, disse ele. É realmente muito estranho. Então ele explicou o motivo da sua visita. Quando ela soube do desaparecimento de sua irmã e sobrinha, ficou muito nervosa. Ele tomou o café da manhã com ela, com sua cunhada, lógico, e o seu cunhado também estava ali. Quando o cunhado ouviu essa história toda, brincou, falando que elas estavam escondidas em algum lugar da casa e que quando voltasse em casa as encontraria. Enquanto tomavam o café da manhã, chegou o filho do pastor, muito nervoso, dizendo que em todos os lugares que tinha ido e perguntado por sua mãe, encontrou um problema idêntico a esse. Em cada lugar que ele foi, havia alguém desaparecido. Em todas as casas, estavam procurando ansiosamente por pessoas que haviam desaparecido. As ruas estavam cheias de pessoas agitadas,
andando de um lado para o outro, e muitos chorando pelo mesmo fato. Com o relato do filho, o pastor e seus cunhados nem conseguiram terminar o café da manhã, pois pessoas vizinhas chegavam perguntando sobre outros desaparecimentos. O senhor D, assim vamos chamar alguém, disse que seus 2 filhos menores, de 10 e 8 anos, e a avó deles haviam desaparecido. E por incrível que pareça, a velhinha, a avó, estava de cama há mais de 6 anos sem poder se levantar. Também nos disse o Sr. H que um seu amigo insistia que a maioria dos membros das igrejas de hoje não eram nada além de cristãos nominais. Antes, amigos dos prazeres que amigos de Deus. E o que amor das massas pelas coisas espirituais tinham chegado a um nível muito baixo. E se ainda esse amigo do Senhor D, que as Escrituras garantem que quando o número de eleitos da Igreja de Cristo estivesse completo, ele voltaria tão inesperadamente como um ladrão de noite e chamaria os seus santos mortos e vivos para encontrá-lo nos ares. Embora a chamada fosse feita com um grito e ao som de trombetas, somente aqueles ao qual foi destinado é que ouviriam. Dizia ele: eu temo que esse tempo já chegou. Nós estamos entre os que ficaram. Então, o Senhor D sugeriu que cada um fosse até seus lugares de trabalho. O nosso personagem, o pastor, foi caminhando com o coração pesado para o local do seu trabalho. No trajeto, passou pela frente de bares, observando que ali estavam as mesmas pessoas de todos os dias. Bebiam e conversavam como se nada tivesse acontecido. Mas, pela avenida, encontrava também pessoas cabisbaixas e com os olhos vermelhos e cujo rosto demonstrava grande sofrimento. No centro comercial da cidade, notou que muitas lojas estavam abertas. Outras, embora estivessem abertas, não parecia ter muito serviço. Passando pelo prédio da prefeitura, notou não haver diminuição de fluxo normal de pessoas. Havia ali, como sempre, uma multidão de apadrinhados e políticos em volta do prédio. Ao chegar em seu local de trabalho, notou que o seu contador, o velho e fiel porteiro, ainda não haviam chegado. Os 2 vendedores de sua loja estavam ali esperando, do lado de fora. Nessa altura, irmãos, ele já tinha ânimo para pedir que eles fizessem alguma coisa. Na parte da tarde, os trabalhos foram suspensos, com exceção dos trabalhos nas redondezas dos bares, onde prevalecia grande desordem. Aqui e ali,
havia grupo de pessoas com conversas sérias. Ao se aproximar de um desses grupos, o nosso personagem notou que um homem que parecia ter algo ou algum conhecimento das Escrituras dizia: hoje é o dia sobre o qual Jesus falou, mas no qual nenhum de nós creu. Somente agora começamos a perceber o quanto fomos tolos. Foi nesse momento que nosso personagem, o pastor, teve certeza do que havia acontecido. Essa noite, quase todas as igrejas das cidades ficaram abertas, superlotadas. Todo mundo ansiava por saber o significado da grande visitação, para saber como as esperanças perdidas poderiam ser recuperadas. Muitos pastores dessas igrejas também haviam desaparecido. Porém, a maioria deles estavam presentes em suas igrejas, semelhantemente ao nosso personagem. Na igreja de nosso personagem, como também nas demais, toda a ordem do culto foi esquecida e reinava grande confusão. Incriminações, recriminações entre o povo e os pastores. O nosso personagem, o pastor, que na sua igreja, na sua denominação, outros pastores também estavam presentes, juntamente com muitas pessoas que raramente eram vistas nas reuniões da igreja. Porém, disse ele, a maioria dos membros ativos e dos adoradores constantes estava ausente naquela noite. O pastor responsável pelo culto nesse dia, ao assumir o trabalho, dizia: nenhum de vocês pode entender o profundo desapontamento que estou experimentando com esse resultado do meu trabalho. Eu estou sendo acusado de ter pregado demais sobre assuntos dessa vida e muito pouco sobre o lar celestial e as coisas que viriam. Sou acusado de tê-los mantido na ignorância da iminência da terrível visitação que tenho ensinado a vocês. Confesso que tenho ensinado a vocês o que me foi ensinado no seminário. Lá eu aprendi na teologia que a Bíblia era apenas um livro de simbologia e alegorias espirituais. Confesso para vocês, eu estava errado. Porque depois do que aconteceu hoje, não posso deixar de acreditar que a palavra de Deus significa exatamente o que ela diz. Porém, irmãos, fico feliz em dizer-lhes que ainda resta uma esperança. Embora tenhamos perdido o glorioso privilégio do arrebatamento, a salvação ainda pode ser nossa, se humilde e verdadeiramente a aceitarmos.
É verdade que teremos de passar por provações e tribulações maiores do que qualquer uma que o mundo tenha algum dia experimentado. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Enquanto o pastor falava, a luz se apagou. E todos dentro da igreja gritavam com medo. E o nosso personagem pulou e ficou de pé apavorado e acordou. Nisso, viu sua esposa que estava na sala ao lado e correu para ver qual era o problema. Caiu em si. Ele tinha sonhado. Ele ficou feliz ao vê-la e percebeu que essa terrível experiência em sua vida não passara de um sonho. Mas quando pensava a respeito desse pesadelo, mais claro ficavam para ele as verdades bíblicas. Ele sabia que esse sonho era um aviso e ficava cada vez mais impressionado com a importância de ter as nossas lâmpadas limpas e queimando, prontos para ir ao encontro do noivo. E essa seria a mensagem que ele levaria a partir daquele dia a todos os que estivessem à sua volta. Amém.